Em 1944, Tá. era finzinho da guerra, as principais potências se reuniram nos Estados Unidos, no estado de New Hampshire, numa cidade chamada Bretton Woods. E nessa conferência, que inclusive tinha o Roberto Campos, nosso falecido senador, que fazia parte da delegação brasileira, eles definiram a nova ordem monetária. Como é que o sistema monetário seria estabelecido depois da Segunda Guerra. Por quê? Porque desde a Primeira mudou? Guerra, qual foi o grande problema? Na Primeira Guerra, a maior parte dos países saiu do chamado padrão ouro, que era o sistema que a gente descreveu, onde a cédula, o papel moeda, tinha lastro no ouro e o cidadão podia lá trocar. pedir o ouro de volta. Com a Primeira Guerra, a Inglaterra deixou o padrão ouro, a França, a Alemanha, enfim, todos os países que estavam lá lutando, porque eles precisavam financiar a guerra. E simplesmente cobrar impostos é muito mais impopular, então como é que faz? Imprime dinheiro e financia. Então, eles aboliram o padrão ouro, que em princípio seria temporariamente. Acabou a Primeira Guerra, tentaram voltar a algum padrão ouro, que não foi a mesma coisa que do passado, que até mudou, era o padrão ouro câmbio e não o padrão ouro clássico. Isso na década de 20. E aí chegou a Grande Depressão, primeiro o crash de 29, e aí a Grande Depressão, até 1933. Os Estados Unidos, inclusive, proibiram que os cidadãos possuíssem ouro. Por quê? Porque os Estados Unidos precisavam imprimir dinheiro para tentar sair da Grande Depressão. Essa era a política. Aí tem até um debate grande do que deveria ser feito. Mas essa era a justificativa. Eles precisavam imprimir dinheiro e o padrão ouro impedia isso. Então o Franklin Delano Roosevelt, presidente da época, fez uma lei chamada de Ordem Executiva 6102, onde ele obrigava todos os cidadãos que tinham ouro ou certificado de ouro a entregar isso para o governo americano e que eles recebiam um papel. Entendi. Esse foi o... Que doideira, cara. Doideira. Estados Unidos, proibido ter ouro, e essa lei durou até 75. 1908? De 1933 a 1975. Agora. Então, o mundo não tinha mais um sistema monetário estável. As taxas de câmbio flutuavam bastante, uma moeda com outra. Aí acabou vindo a Segunda Guerra Mundial, mais caos ainda econômico, de instabilidade financeira, taxa de câmbio, fluxo de capital interrompido. E aí, com o fim da guerra, eles se reuniram, as principais potências, a gente precisa arrumar isso, está um caos. Essa desordem monetária não pode durar, a gente precisa reestabelecer uma estabilidade monetária. E a ideia foi esse sistema de Bretton Woods, que ficou famoso como o Acordo de Bretton Woods, onde o dólar era a moeda central do sistema e o dólar era conversível a uma paridade de 35 dólares por onça Troy. Tá. Mas apenas os países poderiam resgatar. Então não tinha mais o padrão ouro para o cidadão. O cidadão era obrigado a usar o papel, o dólar inconversível. Mas entre países, eles podiam fazer isso. Então, o Banco Central da Inglaterra, o Bank of England, o Bundesbank, o da Alemanha, e os demais bancos centrais, eles acumulavam dólares, mas eles sabiam que eles podiam restituir também. E acontecia. De vez em quando os países pediam o Fed, que é o Federal Reserve, o apelido do Banco Central americano. Quero de volta aqui e manda ouro para mim. E isso acontecia durante praticamente a década de 50, a década de 60, mas no fim da década de 60 começou a ter problema esse sistema. Porque esse sistema deu um privilégio enorme para os Estados Unidos, que até o general Charles de Gaulle, que era o presidente da França à época, dizia que era o privilégio exorbitante do dólar. Porque o mundo aceitava dólares como se fosse ouro. Ah, virou um novo ouro. E os Estados Unidos poderiam imprimir dólares. Não é que nem ouro, ele tem uma máquina à disposição. Mas se estão aceitando como se fosse, eu tenho um incentivo para imprimir. E é o que aconteceu. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Estados Unidos tendo que financiar. E aí começou a acontecer o seguinte. O mundo começou a ser inundado de dólares. E aquela paridade de 35 dólares onça Troy, os países foram percebendo, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Isso aqui não vai durar. Vamos resgatar esse ouro porque eu não estou mais confiando nesse dólar aqui. Tem dólar demais na praça. E aí começou com França, outros países, e aí no fim da década de 70, o sistema deu os sinais de que não ia conseguir durar muitos anos mais. Até que em 1971, quando veio o Richard Nixon, presidente americano da época, em rede nacional de televisão, ele anunciou que estava acabando com a conversibilidade do dólar em ouro. E esse discurso é famoso, tem no YouTube, basta buscar.
E ele dizendo isso, olha, para defender contra os especuladores e os interesses dos Estados Unidos, a gente vai acabar com a conversibilidade do dólar em ouro. E naquele momento acabava Bretton Woods de forma unilateral, porque os outros países foram quem sofreram um calote, né? Porque era uma obrigação dos Estados Unidos. E a partir daquele ano, então, o mundo entrou nesse sistema de papel moeda E inconversível. não teve uma retaliação? No primeiro momento, tentaram reformular, teve o acordo smithsoniano de 73 para tentar voltar a uma espécie de padrão ouro, mas acabou que ficou por essas mesmo, não teve mais uma tentativa de voltar ao padrão ouro, e desde então a gente tem esse sistema onde papel moeda não tem mais conversibilidade e lastro em nada. Isso foi a última grande mudança, então? Essa foi a última cenário? grande mudança, sem dúvida. Essa foi a última grande mudança de funcionamento básico do sistema desde 71, que mudou a ordem monetária. É que pra gente fica muito difícil imaginar o que isso significa. Significa que o meu dinheiro, na verdade, ele tá baseado em quê, assim? O dinheiro que eu tenho no banco, o que é esse dinheiro? Pois então, o dinheiro do mundo hoje É. o dólar. A gente vive nesse padrão dólar, porque todo mundo é precificado em dólar, as commodities, o petróleo, o mundo inteiro é baseado nesse... No início era um acordo e depois acabou sendo... Olha, essa é a realidade, não tem muito que a gente possa fazer. Então o dólar é a moeda mundial, é a unidade de conta mundial.